João, capítulo 1 do Evangelho, a partir do versículo 43, nós vamos ler do 43 a 51. João, o Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 43 a 51. É mais uma pegada aí do encontro pessoal de Jesus com alguém. E as maiores manifestações, vamos dizer assim, os maiores testemunhos foram de Cristo com alguém, sempre pessoal, individual, seja homem, seja mulher. E no encontro de hoje, é Jesus e Natanael. Quero trazer algumas informações muito interessantes a respeito desse encontro pessoal de Jesus com Natanael, que está em João 1, de 43 a 51. E o título que eu dei essa mensagem foi "Te vi debaixo da figueira". O olhar que transforma. Te vi debaixo da figueira. O olhar que transforma. É interessante, irmãos, porque todos acharam? Sim. Posso ir? Então vamos lá. 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. Aqui a minha tradução seria um pouquinho diferente daqui, tá, irmãos? Não tem problema não. 43, repetindo. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. E disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aqui está o que? Fingimento. Em outras traduções está aquele que é bem intencionado. Eu gostei mais dessa tradução. Boas intenções. E há outras traduções que falam que ele não era falso. Ele era uma pessoa verdadeiramente andava com a verdade. Em outras traduções também diz que ele não era enganador. Então, todas essas qualidades, Jesus fala para esse Natanael, um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou engano, ou uma pessoa bem intencionada. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, é interessante esse encontro. Eu separei aqui para os irmãos algumas curiosidades, porque
Natanael, ele era uma pessoa que tinha 3 defeitos, porém ele tinha 3 qualidades. Natanael é aquele tipo de pessoa, esse Natanael, ele é aquele tipo de pessoa que precisa de ser corrigido nas suas imperfeições e defeitos, mas, porém, no entanto, ele precisa também ser aperfeiçoado nas suas qualidades. As qualidades que ele tinha, que eu vou falar mais à frente, também é um fator que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser orientado pela palavra de Deus. Então são 6 coisas. 3 defeitos que Natanael precisava que seja corrigido, e as 3 qualidades que precisavam ser aperfeiçoadas, serem orientadas pela palavra de Deus. Porque Natanael, ele é um discípulo. Natanael é crente. Essa mensagem aqui, o contexto dessa mensagem é para cristãos, ou seja, para nós. E Natanael, ele precisava de uma correção, porque Jesus, quando vê Natanael, Jesus fala que ele é um israelita, que ele é verdadeiro e que ele tem boas intenções, ele não anda de falsidade. Jesus fala com ele com nenhum tipo de ironia. Jesus é verdadeiro quando fala essas coisas para ele. Mas antes disso, eu preciso dizer que esse chamado pessoal de Cristo e esse olhar que transforma vai fazer com que Natanael tenha uma nova visão de quem era Cristo. No 48, melhor, no 40 e... Deixa eu ver se eu não perdi. Filipe achou Natanael, 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael, 46: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem ver. Irmãos, Natanael, ele tinha aqui 3 defeitos que precisavam ser corrigidos. Primeira coisa, Natanael era preconceituoso. Segunda coisa, os defeitos. Natanael, ele fazia julgamento antecipado das pessoas. Tudo isso em relação a Cristo. E terceiro, ele era um cético. Cético em relação a quem era Cristo. Ele julgava que Cristo era de Nazaré e, porém, ele era uma pessoa que não tinha expressão nenhuma, ou seja, julgamento antecipado. E ele era preconceituoso. Natanael era crente, irmãos. O que isso nos traz à memória? Que você, como cristão, eu, como cristão, você pode estar tendo uma compreensão que não seja correta de quem é o teu Deus. Amém? Você é crente, eu sou crente. Mas se você não procurar compreender verdadeiramente quem é o teu Deus, ainda que você
tenha várias qualidades, você pode estar tendo uma compreensão errônea de quem é o Deus a qual você serve. Porque Natanael tinha. Natanael, ele tinha uma compreensão. Natanael estudava a Torá, que é a palavra. Natanael meditava na Torá, nas Escrituras, e Natanael orava. No entanto, ele não compreendia corretamente quem era Deus. Isso serve de lição para nós. Eu e você, se nós não atentarmos para as verdades de Deus, você pode ter um conceito errado de quem é o Deus a qual você serve. Mesmo você sendo de oração, mesmo você seja de meditação ou de estudo, se você não atentar para discernir a palavra de Deus, você pode ter uma compreensão errônea de quem é o Deus a qual você serve. Amém, irmãos? Porque Natanael, ele pensava que ele sabia quem era Deus. Quer ver outro exemplo aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza de que ele estava fazendo um trabalho correto quando ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que quando ele matava os crentes, ele estava prestando serviço a quem? Ele tinha essa certeza. Ou seja, Paulo, por toda a compreensão que ele tinha das Escrituras, por toda a pessoa que ele era, mesmo assim, ele tinha um conceito errado de quem era Deus. E nós podemos também ser pessoas que, se nós não atentarmos para o discernimento correto da palavra, ter uma ideia errada de quem é o Deus a qual você serve. Amém, irmãos? Amém. É isso. Então, Natanael, ele tinha esses 3 defeitos. Ele era preconceituoso, ele fazia julgamento. Preconceituoso por quê? Porque ele falava, esse Jesus aí, ô Felipe, quem é ele? O outro julgamento antecipado, pode vir, isso nas palavras de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Espera aí, é um conceito geográfico que ele tinha de todas as pessoas, pastor, que eram de Nazaré, não prestavam. Ou seja, ele julgava. Eu até nas aulas de redação que eu dei para alguns alunos, eu falei sobre qual a palavra? Estratificação social, com essa, tá? Não é com X não. Estratificação social, com essa, não é com X não. Então, estratificação social é você, estratificar significa separar, tá, irmão? Estratificar é você separar a pessoa por classes e por castas. Ou seja, ele nasceu na Vila Kennedy, não presta. Nasceu na Vila Aliança, não presta. Nasceu na Barra, gente boa. Nasceu em Ipanema, gente boa. A estratificação social parte do princípio de que se você nasce em algum lugar, você está impossibilitado de ter uma coisa que se chama mobilidade social. Eu falo isso nas aulas de redação, que eu dou para os meus alunos, eu falo. A mobilidade social parte de uma ideia de que você não pode ascender da classe C para a classe B e para A. Ou seja, se você nasceu na D, você vai morrer na D. Estratificação social. Não tem como a mobilidade social. Era isso que funcionava na cabeça de Natanael. Ele também era um estratificador social. Ele achava que todos que nascessem ali em Nazaré não prestavam. Ele tinha esse defeito.
julgamento antecipado. E ele era cético, tudo isso em relação a Cristo. Eu estou dando aqui uma amplitude de que nós podemos ser céticos a alguma coisa em relação a Deus. Você pode julgar antecipadamente alguém, como eu também posso julgar. Eu posso ter esse defeito. E você também pode ser preconceituoso, sim ou não. Eu estou falando de 3 defeitos. Natanael tinha esses 3. Mas nós aqui podemos ter vários defeitos. E esses defeitos, se você é preconceituoso, ou se você é uma pessoa que julga antecipadamente, se você é uma pessoa cética, pode ser corrigido, amém? Eu estou dando exemplo aqui de Natanael, tá? Não estou dizendo que ele é aqui, não. Isso eram defeitos que ele tinha. Então Natanael, ele era uma pessoa que, por mais que ele fosse uma pessoa cristã, ele tinha esse problema. Só que, porém, no entanto, todavia, contudo, ele tinha 3 qualidades. Quando Jesus encontra com Natanael, as coisas vão mudar. Porque, irmãos, se você teve um encontro com Jesus, algo de transformador aconteceu na sua vida. Se você, irmão, não é possível que todos que tiveram encontro com Jesus, alguma coisa mudou. Alguma coisa você largou que desagradava a Deus. Alguma coisa ficou no mar do esquecimento, porque não é possível. Se você continua sendo a mesma pessoa pecaminosa e diz que está com Deus, você não teve um encontro pessoal com Cristo. Não teve. Não é possível que uma pessoa que teve encontro com Ele não mude, porque a Bíblia aqui está mostrando que Natanael, mesmo com seus defeitos, ele vai ser transformado por 2 palavras de Cristo. Primeiro pelo elogio, depois porque Jesus viu ele debaixo da figueira. É o assunto que eu vou entrar agora. Eu vou explicar aqui, tentar explicar para os irmãos o que significa quando Jesus fala assim: eu te vi embaixo da figueira. É o olhar que transforma. Diga, o olhar que transforma. Primeiro Jesus vai falar com ele: olha, Natanael, você é gente boa, hein? Verdadeiro. Tu é um israelita, posição geográfica. Verdadeiro. Desculpa, o cara vive na verdade. Procura viver na verdade. E terceiro, não há tolo em você, Natanael. Ou seja, você é uma pessoa que é bem intencionada. Só que eu vou trazer uma nova configuração dessas 3 qualidades que Natanael tinha. Jesus, quando elogia Natanael, ao mesmo tempo, Jesus ele quer aperfeiçoar as suas qualidades. Sabe por quê? Porque apesar de Natanael ser uma pessoa verdadeira, ele tinha as suas verdades próprias. Amém, irmãos? Apesar de Natanael ser um israelita, ele tem uma posição ali vamos dizer, por ter nascido ali em Israel, ele tinha essa presunção de que ele era melhor do que as outras pessoas que nasceram em outros lugares. É verdade ou não é? Se ele faz diferença que quem nasce em Nazaré não presta, ou seja, quem é israelita é gente boa. Então ele tinha essa coisa com ele. Então precisava ser aperfeiçoado mesmo, precisava ser orientado pela palavra de Deus. Ou seja, Jesus quando fala: Natanael, você é verdadeiro, eu sei que você é. Irmãos, não é ironia quando Jesus fala que ele é verdadeiro, não é uma verdade, amém, irmãos? Então Jesus não está ironizando Natanael, ele está falando: ó, você, Natanael, é verdadeiro. No entanto, você precisa que as suas verdades estejam de acordo com as minhas verdades, amém?
Outra coisa, Natanael, você também é um israelita. Não é ironia não, você é um israelita. Mas Natanael, você precisa entender que tanto quem nasce em Israel, de quem nasce em Nazaré, são as mesmas pessoas diante de Deus. Não tem diferença de quem nasce em Israel, de quem nasce em Nazaré, de quem nasce em Samaria. Não tem diferença, Natanael. Isso precisa ser corrigido. Você está vendo? Ele tinha qualidade, mas precisava ser orientada pela palavra de Deus. Irmãos, estão entendendo? Porque quando eu já ouvi essa mensagem aqui, e diversas vezes vocês conhecem também, que as pessoas falam, não, ele é israelita, ele é verdadeiro, ele não tem engano, e parou por aí. Não só isso não. Essas verdades precisavam ser comparadas às verdades de Deus. Essa estratificação social que eu falei, uma posição geográfica, ele achava que nasce em Israel é melhor do que nasce em Nazaré, precisava ser orientado pela palavra de Deus. E ele, peraí, você acha que é melhor porque você nasce lá em Israel? Você é israelita, mas você precisa saber que quem nasce em Nazaré também é gente boa, tem gente boa lá também. E outra coisa, você não acredita que o Messias, ô Natanael, pode vir de Nazaré? Você é um cético em relação à minha palavra. Amém, irmãos? Então isso tudo, por isso que eu disse aqui no início, os defeitos que precisavam ser corrigidos e as qualidades de Natanael que precisavam ser orientadas pela palavra de Deus. O interessante é que Jesus não lança no rosto dele os seus defeitos e fala, poxa, Natanael, você... Não. Jesus, ele usa as qualidades para mostrar o defeito. Amém, irmãos? Natanael entendeu, pastor? Natanael entendeu. Ele entendeu quando Jesus falou assim, ó, eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Aí eu quero trazer algo interessante aqui. Que quando Jesus fala para ele, o Natanael, antes de Filipe te chamar, você lá estava embaixo da figueira. Ou seja, o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira? Eu vou passar algo aqui interessante para os irmãos. Muitos estudiosos entendem que Natanael, ou melhor, na tradição judaica, sentar-se debaixo da figueira simboliza 3 coisas. Sentar embaixo de uma figueira simboliza 3 coisas. Que Natanael está. Jesus falou que ele estava embaixo da figueira, não foi isso? Então, a tradição judaica diz que sentar-se embaixo da figueira significa 3 coisas. Olha, um tempo de meditação, um tempo de oração e um tempo de estudo da palavra. Ou seja, Natanael, quando estava debaixo da figueira, ele estava, segundo os estudiosos, tá, irmão? Ele estava em tempo de meditação, ele estava em oração e estava estudando a palavra de Deus. Agora os irmãos entendem que quando fala que eu te vi embaixo da figueira, ele estava orando, estava meditando e estudando a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Abra em Miqueias capítulo 4, versículo 4 e depois Zacarias 3:10, por favor. Até marquei aqui. Se tiver aqui na tela, vamos lá, melhor. Miqueias 4:4. Os irmãos aqui acharem. Vamos fundamentar aqui, não é bom? Né? Mentira. Miqueias 4:4 diz assim: mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira,
e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Era costume dos profetas, era costume daqueles que estudavam a palavra sentar-se embaixo de uma figueira ou de uma videira. Era um costume, irmãos. Você está vendo como é que tem fundamento? O que Jesus fala para Natanael é o que já acontecia no passado. Quer ver Zacarias 3,10 agora? Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Posso ir? Zacarias 3,10. Naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, era um costume dos profetas, era um costume do povo de Deus, era um costume, essas aqui são promessas também que vão acontecer no futuro, de assentar-se embaixo de uma figueira. Significa essas três coisas: uma busca espiritual, uma busca em oração e um estudo da palavra de Deus. Muitos estudiosos entendem que Natanael estava ali em profunda busca espiritual, talvez orando ou pedindo uma resposta de Deus. E quando Jesus fala que viu ele lá, Jesus fala: eu sei o que você está fazendo. Por isso que Natanael vai falar assim: tu é rei Israel, tu é o mestre, tu é o rabi. Jesus revela que o conhecia, ou seja, Natanael, mesmo antes de qualquer contato físico. Irmãos, Jesus já conhece quem é você quando você está debaixo da sua figueira, ou seja, no seu quarto de oração. Onde é a sua figueira? Pode ser o seu quarto. E ali naquele lugar de busca espiritual, de oração, de estudo da palavra, Deus conhece o íntimo do seu coração. Deus sabe o que você necessita. Isso é o jugo suave de Cristo. Isso é o fardo que não é pesado de Cristo, ou seja, é a oração, é a busca, é o estudo, é a compreensão de quem é Deus, porque Natanael não compreendia quem era Deus. Até Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira. Aí ele falou: não, isso aí é... Ou seja, quando Jesus olha para ele e fala: eu te vi, eu te vi. Ele não vê só a tua aparência externa, mas ele vê o teu interior, o teu íntimo. Jesus, ele vê muito além das aparências. Jesus responde à oração mais secreta, e Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece, ele sabe quem é você, ainda que você tenha os seus defeitos. Ele nunca vai lançar no teu rosto os seus defeitos, mas ele vai fazer com que você entenda que as suas qualidades precisam ser melhor orientadas. Você precisa colocar diante de Deus as suas qualidades e falar: Deus, eu estou fazendo isso para a glória do teu nome, ou eu estou te servindo para o meu eu? Eu estou ensinando na casa de Deus para mostrar que eu sei alguma coisa, ou eu estou ensinando na casa de Deus para glorificar o nome dele? Eu canto na igreja para mostrar que eu canto bem,
ou eu canto para a glória de Deus? Eu oro na igreja para mostrar que eu sei orar, ou eu estou orando para glorificar o nome de Deus? Ou seja, eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao meu ventre? Essas qualidades que Natanael tinha precisavam ser aperfeiçoadas e orientadas pela palavra, porque ele não entendia, ele não compreendia quem era o Senhor. E nós, irmãos, temos que ter esse cuidado. Você pode estar pensando que está tendo uma compreensão correta de quem é o seu Deus, e você pode estar enganado. Você pode estar achando que aquilo que você está fazendo para Deus é correto, e às vezes aquilo que você está fazendo no seu íntimo, pensando que é para Deus, não é. É para o seu ventre. Ou seja, você está aparecendo e Deus está desaparecendo. Quando é para ser o oposto, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que nós fizermos, tem que exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque Natanael, ele vai compreender. Depois desse encontro que ele teve com Cristo, Jesus vai falar: Natanael, só porque eu te falei que eu te vi embaixo da figueira, você está me chamando de rabi, de mestre? Coisas maiores você verá, Natanael. Ou seja, Deus oferece muito mais do que você pensa, muito mais do que você planeja. Ele te oferece coisas grandiosas que você não tem ideia. É o Deus que nos surpreende, amém? Deus, ele pode surpreender. Ele pode te dar coisas que você não imagina que você poderia receber, porque você verá as coisas muito grandiosas se teu coração for sincero para com o teu Deus. É isso que Natanael compreendeu. Poxa, eu tinha uma ideia errônea de quem era Cristo. Ele entendeu que Jesus pode vir sim de Nazaré. Pode. Ele entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Ele entendeu que ele não devia ter preconceito com nada. Tudo isso ele entendeu depois. E é frustrante no início você achar que, poxa, eu pensava que eu estava correto diante de Deus, mas não, eu estava errado. Você já se parou para pensar assim? Você está fazendo algo ali e você, não, isso aqui é correto, isso aqui é correto. Daqui a pouco você cai em si e você fala: poxa, tudo isso que eu estava fazendo não estava glorificando a Deus. Aí você começa a corrigir, ou seja, o Espírito Santo começa a te mostrar, ele começa a te corrigir. Quando? Quando você busca a Deus em oração, quando você medita nas Escrituras, quando você estuda a palavra de Deus, quando você dá a voz do Espírito Santo, ele vai te corrigir e ele vai aperfeiçoar as suas qualidades. Amém? Amém. Então, termino por aqui. Eu acho que vai ser muito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Espero que eu tenha sido claro aí com os irmãos.